Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula aqui com muito carinho. Vamos continuar conversando sobre as principais medidas que nós vamos utilizar contra os bancos, instituições financeiras. Falamos aqui da ação de perdas e danos, que é a ação que nós vamos cobrar danos materiais, lucros cessantes, danos emergentes, e é a ação que nós vamos cobrar também, perdas e danos, o dano moral. Dano moral. Conversamos da ação de obrigação de fazer para a liberação de algum valor, obrigação de não fazer, uma ação muito utilizada, e também conversamos aqui da ação revisional e os cuidados que devemos ter. Lembrando sempre que na ação revisional nós precisamos sim ter um laudo técnico. Esse laudo técnico é necessário para que a gente possa ter chance de ter sucesso na demanda. Não dá para fazer uma ação revisional de juros abusivos, taxas abusivas, venda casada, sem um laudo técnico apontando isso. Lembrando que essa ação é onerosa, por quê? Porque mesmo com esse laudo técnico apresentado por um economista, por um contador, o juiz, o Poder Judiciário vai nomear um perito para que seja feito esse levantamento. Então, muita atenção em relação a isso, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos aqui dessas situações, é muito comum no Brasil a ação revisional. Muito comum distribuir, mas se você pesquisar, você vai ver que poucos ganham essa ação. E eu volto a falar, o problema está onde? Na fundamentação. As fundamentações deixam a desejar. Deixam a desejar questões probatórias, como também laudo técnico. Então, muita atenção em relação a isso. Eu vou usar a ação revisional para rever qualquer cláusula contratual. Na revisional de juros abusivos e taxas abusivas, que é uma ação utilizada no financiamento imobiliário, e também, além do financiamento imobiliário, uma ação muito utilizada em financiamento de veículos, carro, caminhão, eu vou buscar provar as cobranças de tarifas abusivas ou indevidas. E tudo que não foi pactuado no início do contrato de prestação de serviço não pode ser cobrado. Então, nenhuma TSA, taxa de serviços administrativos, pode ser cobrada. Em relação aos juros abusivos, eu vou buscar, se o consumidor não foi informado previamente, então ele não concordou com a cobrança. Independentemente do valor, são considerados abusivos e também indevidos. Cuidado com teoria, uma coisa, prática é outra. O judiciário é terrível, né? O judiciário vem trazendo algumas sentenças dizendo que não, você sabia o que estava assinando. Eu acho absurdo, né? Triste, uma triste realidade. Em relação aos juros acima da média de mercado, quando o banco pratica taxas superiores à média de mercado, a média de juros regulada pelo Banco Central, podemos falar também que essa prática é abusiva e também nós temos julgados estranhamente, dizendo que não, que está tudo bem, é pactação servanda, você assinou, sabia o que estava assinando, por mais que o Banco Central aponte de forma bem clara o que seria abusivo ou não nessas taxas abusivas. Quem sofre mais com as taxas abusivas, volto a falar aqui, são os endividados, né, que têm as opções de crédito com juros altíssimos. Essa é uma realidade. A cobrança indevida também, há cobranças indevidas quando o banco exige que você pague uma dívida que não existe ou que já foi paga. Essa situação, além de causar danos materiais para o consumidor, também pode gerar danos morais. Isso acontece bastante com aquelas dívidas que são negociadas pelo telefone. E uma solução simples para evitar problemas é a solicitação do boleto completo, contendo o número do contrato, dados do banco, junto ao código de barras, que geralmente é enviado. É importante também que o consumidor sempre confira os extratos para garantir que o débito automático ocorreu de forma certa e não gerar juros em suas parcelas. Né? Quando o banco realiza uma cobrança indevida e você acaba pagando, o cliente acaba pagando o valor cobrado, você tem direito ao ressarcimento também desse valor e pode receber uma restituição em dobro. Né? A nossa regra é a restituição em dobro. Quando eu pago errado, eu tenho direito de receber em dobro quando algo foi me cobrado indevidamente. Foi cobrado indevidamente, acrescido de juros e correção monetária. Além da restituição do valor corrigido, você pode ter direito a uma indenização por dano moral, que pode ser empreiteada quando a cobrança, de alguma maneira, afeta a dignidade humana, como em casos de inscrição na SPC e Serasa, também ou cobrança em caso de resultados de prejuízo. Então vamos ficar atentos em relação a isso. A inscrição indevida no cadastro de malpagadores também, hein? Então o Superior Tribunal de Justiça já decidiu recentemente em relação a essa situação. Esse erro pode acontecer vários motivos, por alguma divergência de informação, uma falha no sistema, porém também antes de qualquer inscrição ser realizada deve comunicar à pessoa, mesmo que a dívida exista, de fato a inscrição for indevida. É importante também, surge aí o direito de pleitear através do Poder Judiciário. Então, são situações reais que acontecem no dia a dia, a gente precisa estudar
são fatos que precisamos apontar e discutir. Lembrando que nem sempre, direito do consumidor, nós usamos o juizado especial civil. Nem sempre nós vamos usar o juizado especial civil, hein? E eu falo por quê. O juizado especial civil, que é o pequenas causas, nós não conseguimos no juizado usar a prova pericial, a prova técnica. No juizado especial civil é um fórum de mentirinha, eu costumo dizer. É para resolver casos ali de família. Como que você vai resolver no juizado especial civil? Você vai conseguir buscar uma prova pericial? Não dá. Uma intervenção de terceiros? Não pode. Então é muito limitado. Nós temos, o advogado quando sai da graduação, nós vinculamos. Direito do consumidor é o advogado que advoga lá no juizado especial civil. As ações devem ser distribuídas e enviadas para lá. Não cai nessa não. Fuja do juizado especial civil. Essa é uma dica que o professor dá para você. Juizado especial civil só quando for uma questão muito básica, muito comum. De resto, fuja. Porque, infelizmente, você vai ter muita dificuldade de usar instrumentos probatórios. É um processo muito sério. É muito interessante quando o sujeito procura sem advogado. A partir do momento que é uma ação que eu preciso, de fato, de uma prova pericial, uma inspeção judicial, já não dá para usar. Então, cuidado. Nem tudo nós levamos para o juizado especial civil. Pode ser uma verdadeira fria. Você pode estar dando um tiro no pé. Cuidado com isso, tá? Então, importante. Quando nós falamos aqui de situações, cobrança indevida, a pesquisa revela que é muito comum. Uma pesquisa de 2019 revelou, a última pesquisa que foi feita, já faz alguns anos, já faz bons anos, mas a pesquisa revelou que as ações que mais chegam ao Poder Judiciário contra bancos são ações de cobrança indevida. Então, a pesquisa revela isso. Outra ação, também juros abusivos de cheque especial. Muitos advogadas que estão se especializando nisso também têm ganhado bons honorários e ajudando muita gente. O cheque especial é considerado um abuso. Existem bancos que chegam a cobrar até 16,5% de juros ao mês dessa modalidade de empréstimo e sabe aquele valor que se encontra na conta, chamado de limite, né? É o cheque especial, causador de enormes problemas. Então, esse valor cobrado, 16,5%, é considerado abusivo. Nós temos diversas decisões nesse sentido, tanto é que a orientação que o banco tem que dar para o consumidor, para o cliente, é fazer um empréstimo para saldar essa dívida e pagar um juros menor. Então, de fato, é importante bater um papo sobre isso. Juros abusivos, nós falamos aqui, né? Eu falei da cobrança indevida, mas os juros abusivos também, nessa escala de teses e ações contra bancos. Claro que os bancos vivem basicamente de juros e taxas, que são a maior parte de sua receita, mas claro que não é errado cobrar juros, não é mesmo. O que é questionável é a abusividade dessas cobranças. O cheque especial, o cartão de crédito são os campeões de juros, talvez porque são os mais utilizados e que mais atrapalham a vida financeira do cidadão brasileiro. Então, muitas ações são utilizadas, a necessidade, em alguns casos, algumas ações nós tivemos aqui no escritório, 430% de juros ao ano, 430%. Então, o sujeito gastou 5 mil no cartão, depois de um ano passou a dever uma casa. É complicado, 100%, né? É muita coisa. Então, existe, sim, vários julgados nesse sentido do valor da cobrança abusiva. A poupança ao ano não chega a 8% de rendimento, se você parar para pensar, ao menos, né? O menor juros de cheque especial chega a 320%. Então, é um absurdo e chamado até de ato criminoso. Então, também é importante o advogado, a advogada ficar atento em relação a isso. No caso dos financiamentos, a pessoa compra um e paga dois, não tem o boato, e é verdade. No caso de veículos, é por isso que os bancos alcançam lucros extraordinários, exorbitantes, de bilhões, apesar da crise. Então, o STJ entende que juros abusivos são aqueles que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, aqueles acima da taxa média do valor de mercado, devendo o julgador analisar o caso concreto e o ideal é mesmo ajuizar uma ação contra o banco. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 51, a Lei 8.078 de 90, diz que é abusiva a cláusula que gera ao consumidor excessiva onerosidade, a chamada dívida impagável. Os tribunais da atualidade também têm concedido, sim, a revisão e o ressarcimento desses valores pagos indevidamente. Então é importante bater um papo sobre isso, porque também é um nicho de mercado para que o advogado possa ajudar os consumidores. Trago para você também, dentro desse estudo, esse levantamento das principais teses, a TAC e a TEC. Não é o tic-teco não, tá?
TAC e TEC. Parece nome de personagem de desenho, né, animado, mas são sim famigeradas a TAC, que é a taxa de abertura de crédito, acho que você já ouviu falar, TAC, taxa de abertura de crédito, e a TEC, taxa de emissão de carnê. Em geral, são sempre cobradas, né? Serviços cobrados pelas instituições financeiras quando se faz um contrato de financiamento. Então, a TAC, a taxa de abertura de crédito, e a TEC, taxa de emissão de carnê. Há pouco tempo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que são ilegais e devem ser devolvidas ao cliente. Todos que fizerem contrato de financiamento, pagarem essas taxas, têm o direito agora de ingressar na Justiça, já há algum tempo, na Justiça e reclamar o valor de volta, esses valores cobrados em dobro, inclusive em dobro, é o que o Superior Tribunal de Justiça tem feito em seus julgados. Mesmo que não tenha mais esse contrato, se você provar através de um laudo técnico, você consegue rever isso. Então é importante também, dentro dessa advocacia contra bancos, a gente lembrar desse detalhe. Trago a você o artigo 42, que na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo também e nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, também outro ponto que gera indenização. Vamos lá, mais um ponto, mais uma tese que merece nossa atenção aqui, é o cartão de crédito não solicitado, né? Isso continua acontecendo no Brasil, não tem jeito. Então, inicia um verdadeiro inferno na vida do cidadão brasileiro. Chega um cartão para ele não solicitou, ele não desbloqueou. Inclusive aconteceu com o professor recentemente. E aí o banco vai cobrando anuidade. Então, é fato, já começa a cobrar e quando percebe já está lá uma bola de neve. O envio do cartão de crédito, ainda que bloqueado, sem prévio e expresso do consumidor, caracteriza a prática comercial abusiva e autoriza a indenização por danos morais. Essa é a decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Essa prática viola frontalmente o disposto no artigo 39, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Então, também está bem resolvido isso, por ser uma prática abusiva. Caso o cidadão receba um cartão de crédito não solicitado, pode ajuizar uma ação de indenização por danos morais que irá vencer, provavelmente com facilidade, porque o CDC proíbe expressamente a entrega de produtos ou fornecedor de serviços sem que tenha sido requisitado previamente. Não são raros aqueles casos em que, mesmo sem ter utilizado o cartão, o consumidor passa a receber as cobranças referentes à unidade e encargos, correndo também, nesse caso, o risco de ter seu nome inserido em cadastro de restrição de crédito também. Então, isso é muito comum, tá bom? Devolução indevida de cheque, também outra reclamação dentro desse cenário, dentro desse estudo. A devolução indevida de cheque também, hoje o cheque não é tão utilizado assim, diminuiu muito, poucas pessoas utilizam, mas quando utiliza, devolvido sem fundo, nós temos aí sim uma jurisprudência forte nesse sentido. Hoje nós usamos o Pix, né? O Pix, usamos muito cartão de débito e crédito, mas quem usa cheque, se acontece a situação, continua sendo pacificado nesse sentido, quando as pessoas não forem pegas de surpresa, ao perceberem seu extrato, a devolução de um cheque, mesmo tendo fundos suficientes na conta, a súmula 388 do Superior Tribunal de Justiça, STJ, é claro a dizer que a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Então fique atento também. Outra tese importante, o STJ ele entende dessa forma, de forma majoritária, então é importante falar sobre isso. O abuso em cobrar também, a maioria dos bancos com empresas terceirizadas, né, contrato com empresas terceirizadas por causa dos custos, e para evitar as cobranças, tais como recuperadoras de crédito e escritórios de advocacia especializados em cobrança. Inclusive tem um escritório de advocacia que chama JCS, gente, não tem nada a ver com o professor Júlio, sai fora, nunca mexi em cobrança, eu não quero mexer em cobrança, respeito quem trabalha com isso. Mas e o pessoal na época confundia, ainda bem que não confunde mais, sumiram. Essas empresas também, por diversas vezes, exploram seus colaboradores cometendo verdadeiros abusos, como ligar mais de uma vez por dia, diferentes telefones, ligar diretamente no emprego da pessoa. Então, isso também está pacificado, que cabe danos morais, tá? Então, importante. Outro ponto também é a clonagem, né? Clonagem e furto. Inúmeras pessoas são vítimas diariamente de hackers, né? Ou hackers, como é chamado também, aqueles que fazem uso da internet para fraudar contas bancárias, fazer compras com cartão de crédito, emitir boletos em seu nome, são diversas formas de fraudes, e também está pacífico que deve estar
de fato provado que não houve culpa, né? O banco joga sempre o fator senha. Se você digitar a senha, você se complica. Mas hoje nós temos várias decisões que mesmo você digitando a senha, você foi induzido ao erro. Então existe uma questão, uma briga doutrinária e jurisprudencial nesse sentido, mas a clonagem e furto também seria em regra de responsabilidade do banco, tem discussões a respeito disso, é importante. A saidinha de banco também, por falar em segurança, né, pessoas que sofreram a famosa saidinha do banco. Saidinha é aquela situação que você saca do caixa e você é pego lá fora, normalmente por uma pessoa a pé, de moto, de carro, te assalta e leva o dinheiro. Também existe o entendimento que o banco, por parte de alguns juristas, que o banco seria responsável. E aí aplica-se o quê? O 927, 931, 932, que é a teoria do risco do Código Civil aplicada. E aí tem muita gente que entende que não, então tem essa discussão. Também é um tema polêmico. A porta giratória, as portas giratórias são um exemplo de descaso também, por toda a imensidão desse país, né? Não é ilegal ter portas giratórias, não é. O mal reside em não conservá-las, né? Obrigando os consumidores a fazerem o uso desse sistema com defeito. E o constrangimento é enorme, né, gente? E só quem já passou pode dizer, isso é terrível, e também está pacificado, sim, que se o cliente do banco, o consumidor, passa um constrangimento, existe o direito de pedir pleitear na justiça uma indenização. A indenização em base R$5.000, R$3.000, R$5.000 são as condenações quando o consumidor, o cliente, passa nervoso, constrangimento na porta giratória do banco, aquela porta de segurança. Outro ponto e outra tese também que eu queria falar com você é a venda casada. Quantas vezes, ao solicitar um cheque especial, né, o aumento do limite desse cheque ou outra forma de crédito pessoal, o financiamento, o gerente condiciona a autorização para levantar o limite. Isso também é legal, já está pacificado. O Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente também. Está previsto no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, a condicionar o fornecimento de produtos ou serviços para liberar crédito, vender um produto. Então também está pacificado isso nesse sentido. E existe até um crime na relação de consumo. Além da questão de indenizatória, nós temos também, como o Código de Defesa do Consumidor é um microsistema, que tem direito processual, tem direito material, tem direito penal, a prática de venda casada ela é constituída como crime, artigo 5º, incisos 2º e 3º, e que esclarece muito bem que constitui crimes da mesma natureza, subordinar a venda de bem ou utilização do serviço à aquisição de outro bem ou o uso de determinado serviço. Também sujeitar a venda do bem ou utilização de serviços à aquisição de quantidade de arbitramento determinado. A pena é de detenção de 2 a 5 anos ou multa, tá? A orientação para os consumidores é que se preparem, de fato, com uma situação que ocorra isso, é importante colher todas as provas, né? Você tem que ter provas da venda casada. Então, isso você tem através de ata notarial, através de um apontamento, através de uma ata notarial é uma grande saída, né? Mas muitas vezes você consegue provar isso com extrato, então é importante. Vale a pena lembrar também que a cobrança de comissão de permanência também é considerada pelo Superior Tribunal de Justiça como algo também abusivo. Então, a taxa de comissão de permanência é um encargo criado pelos bancos do país, sem amparo, legislação nenhuma, não existe amparo nenhum, é a própria carta política, né, que assegura aos cidadãos brasileiros que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer. Então, a comissão de permanência é uma taxa acrescida ao valor principal, devida sempre que houver impontualidade no cumprimento da obrigação do devedor. A comissão de permanência fere o direito do consumidor, pois normalmente é cobrado no mesmo contrato que se estipulam os juros de mora. O correto seria a extinção dessa taxa, pois além de ser uma cobrança de difícil justificativa, frente a outras tarifas, outras taxas que permeiam, né, em um contrato, é impossível não acumular ela com outras taxas de juros. Que tipo ou espécie de consumo o consumidor realiza quando paga essa taxa, né? Então, por isso ela é considerada abusiva também, tá? Então, nós falamos aqui algumas teses importantes, relembrando aqui que a gente precisa, sim, saber quais são os principais erros do banco, ou dos bancos, das instituições financeiras, para que possamos ajudar nossos clientes nessa advocacia contratual, nessas ações, nessas medidas judiciais que são utilizadas contra os bancos, tá? Então, um ponto importante. Também ficou pacificado aqui que o banco deve indenizar o consumidor por negligência após notícia de fraude em cartão de crédito. Então, o julgado da 7ª turma do Juizado Especial de Brasília criou uma jurisprudência no JEC, no juizado,
e a indenização é de 3 a 2 mil reais, melhor, de 2 a 3 mil reais, tá? Então, toda vez que ocorra uma negligência após a notícia de fraude em cartão de crédito, existe essa jurisprudência também tratando desse assunto, então é importante a gente conversar sobre isso. Outra questão também, o cliente é condenado a arcar com a dívida do cartão de crédito. A justiça também, a jurisprudência trouxe a situação real, concreta na jurisprudência, que condenou um cliente do banco de cartão de crédito, inclusive o Bradesco, a pagar o montante devido relativo às operações com cartão de crédito. O Banco Bradesco promoveu a ação contra esse cliente, alegando em síntese que o réu, né, o cliente, realizou diversas operações com o cartão de crédito, disponibilizando pelo banco, mas não pagou os valores correspondentes. Por isso, pediu a condenação do suposto devedor ao pagamento de mais de 171 mil. O réu afirmou que há incidência abusiva de encargos, especialmente porque a dívida é mais do que dobrada em um mês. Além disso, a oscilação inexplicável das taxas e também a sugestão indevida de percentual de honorários. A briga nesse sentido, mas o judiciário entendeu, de fato, que o cliente pode e deverá ser condenado a arcar com a dívida do cartão, mesmo com valores em crédito. Então, não vai, eu deixo de pagar o que é abusivo, mas a dívida originária eu tenho que pagar. Então, também outro ponto que eu queria falar com você, também é importante. Muitos temas, né? Outra pesquisa revelou também que mais da metade dos processos na justiça são contra bancos. Uma pesquisa revelou que mais da metade dos processos na justiça são contra bancos. Então, olha que nicho de mercado que nós temos aí para atuar e ajudar os nossos clientes também, tá bom? Então, importante aqui. Lembrando que a ação que nós vamos usar quando existe a negativação indevida, eu posso usar a ação anulatória ou a ação de inexigibilidade de crédito. Negativação indevida é a ação que nós vamos usar. Inexigibilidade de crédito é a ação mais comum. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida no cadastro inadimplentes por si só já gera o dano moral presumido. Ou seja, aquele que, independente da comprovação da conduta, do dano ou do nexo de causalidade entre eles. Nós temos indenizações diante disso de 10 mil reais, 5 mil reais, 3 mil reais. As indenizações não ultrapassam esse valor. Normalmente, 5 mil reais até 10 mil reais. Já temos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça também, que o dano ocorre apenas com a negativação. Então, também é importante provar que ocorreu a negativação. A tese de defesa do banco é falar, não, você já estava negativado. Então, se você já estava negativado, não tem direito a receber indenização. Que é uma tese polêmica, mas alguns juízes entendem que é correta. Então, importante também. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem sido também no sentido da aplicação da súmula 385. Anote aí. Não é absoluta, tá? De modo que, ainda que existam outras negativações, em nome do consumidor, se demonstre que são também indevidas a condenação da empresa ao pagamento da indenização por danos morais. Então, anota essa súmula é importante, é uma súmula que é utilizado de fato nos julgados, então também é importante, tá bom? Legal, chegamos ao fim de mais uma aula, agradeço a você, muito obrigado e até a próxima.